Caros irmãos, caras irmãs, sejam bem-vindos a mais uma exposição do nosso Instituto Espírita Amigo Germano. A Casa Germana é uma referência para os estudos espíritas. Tem-se com ela trabalhadores que se predispõem, nestes momentos difíceis, a levar um pouquinho do conhecimento, do estudo e da doutrina espírita aos nossos irmãos. As dificuldades inerentes da nossa sociedade, das nossas dificuldades, muitas vezes recebem uma reflexão e um carinho apartado daqueles que estão trabalhando lá dentro. Então, quando verem as nossas exposições, meus irmãos, reflitam, questionem, perguntem e busquem, através dos canais digitais, esse contato, essa solidariedade que muito mais faz presente nesses momentos. Assim, vamos trabalhar então o capítulo 9, que trata das bem-aventuranças, ou seja, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Por quê? Disse o nosso Mestre Jesus que bem-aventurados é porque eles herdarão a terra, e também porque bem-aventurados aqueles que serão chamados filhos de Deus. O que Kardec interpretou dessas parábolas? Que as leis morais têm muita significativa, porque Jesus estabeleceu a lei de doçura, da paciência, da moderação, da brandura, como uma forma de nós valorizarmos, evoluirmos como irmãos, ainda que estejamos num planeta de provas e expiações. Cansamos de dizer que nosso plano é um planeta transitório. Às vezes isso soa até meio cansativo nas palestras e nos meios sociais em que nós abordamos esses temas. Mas eles têm uma relevância porque se hoje estamos encarnados aqui e devemos praticar a caridade e ainda não a praticamos, pelo menos fazemos um exercício dela e uma reflexão. Talvez ainda não seja aqui, neste momento, será em outros momentos, em outras existências. Mas a mansuetude é um corolário muito forte para o nosso progresso espiritual e para a nossa evolução. Então ele traz virtudes, qualidades. Não sejamos descorteses com nossos irmãos, por exemplo. Não adianta estar falando aqui de coisas maravilhosas, bonitas, se nós, quando fizermos um contato com grupos sociais, com amigos, com os familiares, são mal educados. Não sejamos mal educados. Sejamos pessoas que vão procurar instruir, reconhecer nossas imperfeições e colocá-las. Mas sempre pensando que a caridade, que o bem maior, para que se conquiste essa mansuetude, essa paciência, é o nosso exercício íntimo interior, o nosso crescimento espiritual como espíritos. Espíritos somos espíritos. Já tratava o livro dos médiuns. Bem claro, disso não temos dúvidas. Então vamos procurar crescer na medida das nossas limitações e das nossas possibilidades. E aí Kardec trabalha nesse capítulo várias questões, como a paciência, por exemplo. Como é difícil nós exercitarmos a paciência nesses instantes. É difícil no trânsito, é difícil sermos pacientes no local de trabalho, é difícil sermos pacientes com nossos chefes. É difícil em casa sermos pacientes. Que muitas vezes, como diz Kardec, na nossa casa eu posso dizer, aqui eu mando, e também eu sou obedecido. E ainda diz Kardec, sem ocorrer, meus caros irmãos, que poderíamos acrescentar, e também sou detestado. Vejam bem, paciência é uma das virtudes mais maravilhosas que temos. Ela pode estar num espírito calmo, tranquilo, como no espírito violento, dependendo do seu exercício. A mansuetude, a obediência, a resignação, não a obediência sem razão, sem questionamentos, não. Mas aquela obediência pura, natural e elegante, e ao mesmo tempo educada. Sejamos assim obedientes,
resignados ainda que as dificuldades batam às nossas portas. Os problemas são seguidamente fatores que vêm nos testar neste mundo de provas e expiações. Os bons amigos espirituais estarão nos ajudando, estarão fazendo-nos cada vez mais evoluir e crescer. Nas nossas preces e orações, lá no nosso interior, no canto, pedimos essas virtudes para Ele, pedimos para que elas aflorem dentro de nós. Nosso querido Chico Xavier, nosso modelo, os maiores médiuns desse país, disse que com tudo que ele fazia ainda ele tinha medo do seu eu interior, daquilo que estava escondido no seu inconsciente e que poderia de repente aflorar. Se Chico, um dos grandes mestres espíritos que nós já tivemos, disse isso, o que sobra para nós, irmãos? A nós que estamos ainda trabalhando a doutrina, estudando e tentando progredir um pouquinho mais. Talvez nos melhorarmos, talvez através da doçura, da caridade, talvez da mansuetude, como diria nosso querido Allan Kardec. Aí, meus caros irmãos, nas instruções dos Espíritos que trata esse capítulo 9, podemos trabalhar um espírito de Hamelin. Ele diz assim, segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode, veja bem, não pode alterar sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços, veja bem, para se corrigir os defeitos nos quais satisfaz de bom grado. Para eliminar, então, estes defeitos, o homem precisaria ter muita perseverança. Será que nós estamos sendo perseverantes nesses momentos? A dificuldade bate à nossa porta seguidamente. Clamor social em uma sociedade, neste momento de pandemia, em que assolam vítimas e mais vítimas, e que ao mesmo tempo nos faz aprender a transitoriedade dessa existência, a brevidade das nossas vidas. Os bens materiais não se pode dar mais valor do que os bens espirituais. Estes bens espirituais, esses eternos, da verdadeira existência, da verdadeira vida. Os primeiros, aparentes, meros instrumentos para as nossas satisfações. Não digo que não sejam necessárias. São necessárias sim. Mas que possamos usar com razoabilidade e com proporcionalidade. É isso que é interessante. A mensagem, o link que nós temos que fazer entre nós é que a nossa evolução aqui se segue, independentemente das provas e dos obstáculos que vieram a nós. Somos espíritos imortais, sujeitos a todos esses obstáculos que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Talvez um familiar com dificuldades, um vizinho com dificuldades, com problemas, que vem muitas vezes buscar uma palavra de consolo e de carinho. Este link de caridade, esse exercício natural que o nosso Mestre Jesus nos procurou, nos demonstramos, é que é relevante para o nosso crescimento espiritual. Quando tivermos alguma dificuldade aparente, quando tivermos algum problema, vamos parar e fazer uma reflexão e pedimos ao nosso Mestre amado Jesus, aos nossos mentores espirituais, que nos iluminem, que nos dê a luz, nos dê a diretriz para buscarmos o melhor caminho. É por isso que estamos aqui, irmãos. Senão estaremos em planos superiores. E nossos ideais aparentes, nossos espíritos, estão emanados todos juntos. Nada é por acaso, nenhuma relação familiar é por acaso, e nenhuma encarnação é por acaso. Todas elas são vistas como as leis de causa e efeito. Talvez um irmão que não goste de nós esteja aqui porque da mesma relação. Em tempos anteriores, em existências passadas, também fomos talvez um grande obstáculo para o seu progresso e para o seu crescimento como espírito. A doutrina espírita é esclarecedora. Ela não vem e não se atém a brincadeiras. Kardec já disse lá no Livro dos Médiuns, estude com seriedade,
Busque nossas palavras a compreensão dos textos das parábolas do nosso querido Mestre amado Jesus. Sejamos felizes ao tempo das nossas limitações e das nossas possibilidades. E assim sendo, meus caros amigos, meus caros irmãos, busquemos sempre, através da oração, da prece, as virtudes da afabilidade, da doçura e da mansuetude. Kardec diz que um espírito violento, um corpo físico frágil, muitas vezes não será violento. E um espírito forte talvez também não seja violento. Depende de nós. Depende da construção do nosso eu interior, do nosso estado íntimo, do nosso espírito evolutivo e de busca do crescimento espiritual. Sendo assim, com o amparo da espiritualidade maior, com o amparo dos bons amigos espirituais, nosso querido Padre Germano, buscando sempre a reflexão nos textos evangélicos, e buscando sempre vermos que nós estamos, sim, em sociedade para crescer e para trabalhar. Não esqueçamos das virtudes elencadas pelo Mestre amado Jesus. Afabilidade, paciência, resignação e obediência, com razão. Resignação com coração. E assim sendo, trilharemos um caminho melhor para todos nós e a todos aqueles que estão às nossas voltas. Com as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, dos bons mensageiros espirituais, nós agradecemos mais esse encontro. Que estejamos todos nós, meus caros irmãos, nesses momentos difíceis, com os pensamentos elevados ao alto, buscando sempre o melhor para todos nós. Paz, serenidade, saúde e muita confiança. Que é isso que nós vamos precisar. Assim sendo, eu desejo a vocês um querido e fraternal abraço. E que possamos estar sempre refletindo as palavras do nosso querido Mestre amado Jesus. Obrigado a todos. Nos veremos no próximo encontro. Que assim seja.